outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu acho interessante essa outra parte, porque aquela primeira fala daqueles membros que são, que têm dificuldade em si mesmo, que são aqueles que se inferiorizam, que têm aqueles complexos ruins. E por outro lado, tem aqueles que se superiorizam, porque diz assim, o olho, por exemplo, dizer à mão, eu não tenho necessidade de você, a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. O primeiro grupo é dos que se inferiorizam, o segundo é dos que se superiorizam. A questão é que o Espírito Santo usa Paulo de um jeito muito peculiar, com uma sabedoria muito grande, para ilustrar isso tudo usando o próprio corpo, porque qual a parte do seu corpo que você acha que não presta para nada, que não serve para nada, que poderia ser cortado e jogado fora? Diz uma parte do corpo que você arrancaria fora, que você literalmente pensa assim, essa parte do corpo é desagradável em mim e eu lançaria ela fora, eu jogo ela fora. Fala para mim se tem no seu corpo uma parte que você desprezaria a esse ponto de cortar fora e jogar fora e desprezar ela. Porque o apóstolo nos ensina que mesmo as partes que do nosso ponto de vista parecem ser partes do corpo que nós usamos muito pouco, ou aquelas que a gente considera que não são as partes do corpo que deveriam estar à mostra, nós damos honra a essas partes, nós consideramos importantes essas partes do corpo. Quem em sã consciência cortaria parte do seu corpo para jogar fora? Presta atenção, em sã consciência, porque a gente está vivendo um tempo onde pessoas que não têm uma sã consciência têm feito coisas do tipo. Mas uma pessoa em sã consciência arrancar parte do seu corpo e jogar fora, isso não acontece. A questão é que a gente ainda não entendeu que na igreja de Jesus todas as pessoas são importantes. E se elas são importantes, nós deveríamos tratá-las de que maneira? Porque para nós pode parecer que elas não têm importância, mas a questão é que não é o nosso corpo que está em questão, é o corpo de Cristo. E aí eu fico pensando assim, vamos tentar pensar como Cristo e olhar só para dentro da nossa igreja, e vamos resumir ainda, só para os que estão aqui hoje. Alguém pode pensar assim, graças a Deus, aquela pessoa não veio, então eu fico mais... Não, mas vamos pensar na igreja, qual pessoa você desprezaria? E que para você não faria a menor diferença se ela não estivesse aqui, não teria a menor importância se ela não estivesse aqui. Qual pessoa, do seu ponto de vista, você desprezaria? Escute o que eu vou dizer, no momento que você achar uma pessoa, você também vai ser desprezado por aquele que é o dono do corpo. No momento que você achar uma pessoa que você diria assim, essa não serve para o corpo, você já se torna insignificante para esse mesmo corpo. Então, antes que você localize uma, eu preciso te dar essa informação. Agora eu gostaria que você procurasse alguém que, do seu ponto de vista, não deveria fazer parte do corpo. Vê se você acha um aí. Assim fica difícil, né, pastor? Se amarra a nossa mão, aí a gente não pode, nem eu queria falar uns nomes dele, mas agora eu já não posso mais, porque se eu comprometer essa pessoa, eu me comprometo também. A questão é que, escute, nós não falamos o nome, mas nós excluímos ela. Nós não falamos o nome, mas nós excluímos ela. Porque nós, escute, nós somos seletivos. Nós gostamos de gente que pensa como a gente. A gente quer se juntar com pessoas que tenham as mesmas ideias.
Aí eu fico pensando assim, e quais são as fontes